Muito bem, então, pessoal, vamos lá para a nossa aula 2, tá? Na aula passada, vimos a questão da importância de medir e as unidades de medidas e os instrumentos de medida, tá? Na aula de hoje, a gente vai dar um passo à frente e vai ver a importância de trabalhar com os números dessas medidas, né? Que é a ideia de algarismos significativos, tá? Então, isso é o que vai dar início à nossa aula de hoje, né? Nós vamos trabalhar com a ideia de algarismos significativos. Vamos lá para o nosso material para ver, então, tá? Muito bem. Então, primeira coisa importante, né? As medidas, elas sempre vão envolver algumas incertezas, né? Em muitos casos, aí, essa incerteza de um determinado número, né? Não é apresentada explicitamente. Em vez disso, essa incerteza ela é indicada, então, pelos números dos dígitos confiáveis, né? Ou chamado, como a gente vai chamar aqui, de algarismos significativos, tá? Do valor dessa medida, né? E que esses números, né, o número de algarismos significativos vai depender essencialmente, né, do instrumento que a gente utiliza. A gente pode utilizar instrumentos que têm mais precisão nos algarismos, indicam mais algarismos significativos, ou instrumentos que não tenham tanta precisão e que vão indicar um número menor de algarismos significativos. Então, essencialmente, o que vai determinar, né, a precisão, né, o melhor resultado possível nas nossas medidas, será o instrumento de medida que vai ser utilizado. Tá? Isso é fundamental. Então, vamos dar uma olhada como é que fica aqui, olha só. Então, a figura nos apresenta o que ali? Nos apresenta ali um besouro, né, e uma régua. Tá? Esta régua tem a divisão, né, de centímetros. Ela tem somente as divisões inteiras de centímetro. Tá? Então, está lá o 0, 1, 2, e assim seria por sequência. Tá? Bom, aí traçado ali as retas vermelhas para indicar o início da medida ali do corpo do besouro até a sua cabeça, né, nós temos lá um indicativo. Tá? Bom, eu olho para aquela régua ali, com aquelas retas vermelhas indicando onde começa e onde termina, tá? E eu consigo afirmar que a medida desse besouro é um pouco maior do que 1 centímetro. Tá? Quanto precisamente, eu não sei, eu vou ter que chutar. Né? Então, o que eu vou obter aí? Ó? Tá? Eu vou chutar, então, que seja 1,5 centímetro, certo? 1,5 centímetro. Pois bem, 1,5 centímetro é o que eu acho que seja olhando para aquela figura. Diante desse número, desta medida, utilizada com esse instrumento de medida, o que a gente vai ter? O nosso número 1 desta medida, ele vai indicar o algarismo correto. Tá? É o que eu consigo visualizar de forma correta no meu instrumento de medida. Já o número 5, ele vai indicar o que para nós? Ele vai indicar aquilo que a gente vai chamar de algarismo duvidoso. Por que duvidoso? Porque aquilo ali poderia ser 1,4. Alguém poderia achar, não é 1,5, é 1,4. Outro alguém poderia achar, não é 1,4 e nem 1,5, é 1,6. Vejam que o 1 é correto, porque eu verifico a medida ali no meu instrumento de medida. Tá? Já o que vem depois da casa, na primeira casa decimal, é um mero chute, né? É um mero chute, tá? Então, por isso que a gente chama ele de algarismo duvidoso, tá? O primeiro algarismo que é correto, o segundo, neste caso, é duvidoso, tá? Pois bem, avançando, vejam que agora eu peguei o mesmo besouro e peguei um outro instrumento de medida. Eu peguei uma régua que, além da divisão inteira dos centímetros, tem a divisão dos milímetros. Tá? Então, entre uma divisão inteira e outra de 1 centímetro, tem 10 divisões indicando, né, os milímetros. Bom, agora eu vou olhar para aquela, de novo, para as retas vermelhas ali, para as linhas vermelhas marcando o início e o fim da medida, né? Tá? Então, observem, eu vou pegar o mouse aqui para deixar mais evidente, ó, 1 inteiro, e aí eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 é certo, 1,5 é certo. A medida está aparecendo aqui entre a quinta e a sexta marcação. Então, 1,5 eu tenho certeza.
tá? Mas depois do 1,5 ainda vou ter mais um número que vai ser aquele que eu vou chutar, né? Entre o 5 e o 6 tem 9 possibilidades de número, tá? Então, como ele está mais ou menos no meio, eu vou chutar, então, né, que a minha medida com esse segundo instrumento, ele vai ser de 1,55, tá? 1,55. Muito bem. De novo, o que eu tenho agora? Ó, agora o 1,5 são os algarismos corretos. Ah, por que agora aquele 5 depois da vírgula é correto? Porque eu consigo vir aqui no meu instrumento de medida e contar 1, 2, 3, 4, 5 partes decimais exatas, tá? Então, o 1,5 são os algarismos corretos que esse instrumento de medida me permite verificar, tá? Já o outro 5 é o que, então? É o nosso algarismo duvidoso, tá? Duvidoso. Então, verifiquem, tá? Essencialmente, quem vai determinar quantos algarismos corretos a medida vai ter e algarismos duvidosos será um instrumento de medida. Quanto maior for a precisão do instrumento de medida, maior será o número de algarismos corretos, tá? Só falando para vocês outro exemplo, balança, né? Quando a gente vai na farmácia e sobe lá na balança da farmácia, a gente verifica a nossa massa, certo? Aí na balança da farmácia, você tem lá, por exemplo, subo na balança e tenho lá 62 quilos, né? Ponto 2, né? Aquele ponto seria a vírgula, tá? Então, eu tenho 62,2. O que aquela balança diz para nós? Diz que 62 é a massa com algarismos corretos. 62 é certo. O vírgula 2, bom, poderia ser 0,3. Então, veja, o 2 decimal, os 200 gramas ali, é o algarismo duvidoso. Se eu pegar esse mesmo corpo e colocar numa balança de precisão, balanças que têm mais casas decimais, tem balanças que têm 3 casas decimais, né? Provavelmente, numa balança de 3 casas decimais, talvez a medida seria de 254 gramas, né? 62 quilos, 264 gramas. Então, eu teria 62 como algarismo correto, tá? 264, o 2 e o 6 como algarismo correto ainda, e só o 4, que é o último algarismo, que seria o duvidoso. Porque aquele último ele poderia ser 4, talvez ele poderia ser 3, talvez ele poderia ser 5. Tá? Então, vejam, o número de algarismos corretos de uma medida dependerá essencialmente do instrumento de medida. Tá? Ok? Muito bem, vamos seguir aqui. Tá? Bom, por que é importante trabalhar algarismos significativos, professor? Aí pergunta o nosso aluno, né? Simples, porque na física a gente vai trabalhar com muitas situações em que nós vamos ter diferentes valores de medidas, tá? E para determinar determinadas grandezas físicas, a gente vai ter que fazer, às vezes, o produto dessas medidas. Tá? Então, a gente vai ter que operar uma equação lá e fazer a multiplicação de 3, 4 medidas diferentes. Aí, geralmente, o aluno vem lá e pergunta, professor, quantas casas depois da vírgula, professor? Olha, o número de casas depois da vírgula dependerá do número de algarismos significativos das medidas que você tem para fazer esta operação matemática. Tá? Então, por que a gente estuda algarismos significativos? Para saber como expressar as respostas, né, das operações matemáticas que a gente vai resolver nas atividades de física, certo? Então, vamos ver aqui, operações com algarismos significativos. Tá? Então, ali, ó, muito, muito importante entender primeiro a parte conceitual, né? Ao efetuarmos uma multiplicação ou uma divisão com algarismos significativos, devemos apresentar o resultado com um número de algarismos significativos igual ao fator que possui o menor número de algarismos significativos. Tá? Então, se eu tiver lá um produto de 2 números, um número tem 2 algarismos significativos, o outro tem 3. O produto desses 2 deve ser uma resposta expressa com 2 algarismos significativos, sempre com o menor fator. Tá? A resposta tem que ter um número de algarismos significativos igual ao menor fator, né, dos
números que são multiplicados, tá? Vamos ver então aqui como é que fica o exemplo 1, gente, tá? O que nós temos ali, ó? Nós temos uma figura geométrica, um retângulo, tá? E aí tem uma escala na sua base e na sua lateral, certo? Indicando uma leitura, então, de uma medida, tá? Então, a gente vai chamar essa medida da sua base de largura, tá? E aí, olhando ali a escala em centímetros, o meu instrumento de medida está dividido só entre a parte inteira do centímetro, eu vou ter ali, né, vamos mostrar aqui com o mouse, ó, eu tenho certeza da leitura, né? Então, o resultado vai ser entre 1 inteiro e 2 inteiros. Maior que 1 inteiro, menor que 2 inteiros. Olhando assim, mais ou menos, né, na posição que está ali, eu vou dizer que a largura, então, desta figura geométrica aqui, né, desse retângulo, é de 1,8 centímetros. Tá? A largura dele. Muito bem. E agora, esta medida aqui, ó, é o que a gente vai chamar, então, de comprimento. O comprimento deste retângulo. Tá? Este comprimento vai ter a medida de 2 centímetros inteiros, né? E ele termina aqui num valor menor do que 3 e maior do que 2. Então, eu vou chutar aqui uma medida de, sei lá, está um pouquinho mais para lá da metade, 2,6 centímetros, tá? Então, com o instrumento de medida que eu tenho, eu cheguei às medidas, então, da largura de 1,8 e do comprimento de 2,6. Muito bem. Com essas medidas, o que nós podemos analisar? Nós temos então ali, ó, na largura de 1,8, o 1 é o algarismo correto, o 8 é o algarismo duvidoso, tá? O centímetro é a unidade, certo? Muito bem. No comprimento, o que nós temos? O 2 é o algarismo correto, o 6 é o algarismo duvidoso. Tranquilo até aí? Identificamos que é o que a gente tinha feito antes. Muito bem, identificamos então a largura e o comprimento. Tanto a largura quanto o comprimento tem 2 algarismos, né? Um correto e um duvidoso. Seguindo, tá? Calculando a área então deste retângulo. Como é que a gente calcula a área do retângulo? Bom, a área do retângulo é a medida da largura vezes a medida do comprimento, tá? Muito bem, então nós vamos ter lá 1,8 de largura vezes 2,6 de comprimento. Muito bem. Aí eu vou fazer o produto 6 vezes 18 e depois 2 vezes 18. Que nós vamos ter então ali os resultados. Ó, 6 vezes 18 é igual a 108 e 2 vezes 18 é igual a 36. Lembrando de deixar uma casa, né, em branco ali quando faz a operação do segundo número. E aí eu vou operacionalizar a soma desses dois resultados, que nós vamos ter lá, então, 8, 6, 3 mais 1, 4. Muito bem, agora, esse 468, eu tenho que tomar um cuidado. Lembrando que aqui, ó, nos termos do produto, eu tenho 2 casas decimais no produto. Se eu tenho 2 casas decimais no produto, eu tenho que ter na resposta 2 casas decimais. E eu vou contar essas casas decimais da direita para a esquerda. Então, eu vou ter lá, ó, contando da direita para a esquerda, eu vou ter, partindo do 8, 2 casas decimais. Ah, então, aqui surge a vírgula. Certo? Portanto, a minha resposta, então, do resultado desta multiplicação é de 4,68. Né? O resultado da multiplicação, 1,8 vezes 2,6, obtivemos, então, 4,68. Pois bem, agora precisamos analisar o quê? A questão dos algarismos significativos. O que nós temos, então? O algarismo significativo, a gente começa a contar da esquerda para a direita. Então, nós vamos ter lá, o 4 é o algarismo correto, tá? O 6 é o algarismo duvidoso. Ah, mas por que o 6 e não o 8, professor? Porque nas nossas medidas de largura e comprimento, nós só temos 2 algarismos, um correto e um duvidoso. Portanto, a resposta só poderá apresentar um correto e um duvidoso, contando da esquerda para a direita. Então, 4 é o algarismo correto, 6 é o algarismo duvidoso. E aí alguém pergunta, e o 8, professor? O que é o 8, então? Né? O que ele será para nós? Muito bem, vamos para o slide seguinte para a gente trabalhar isso. Tá ali, ó, a mesma multiplicação que tinha lá, e aí vem
a questão, o 8. O 8, gente, né? Ele deve ser um algarismo que deve ser abandonado na resposta, né? Descartado, certo? Ele deve ser abandonado, descartado. Mas eu posso descartar assim de qualquer jeito, de qualquer forma? Não, a gente precisa trabalhar então com uma coisa importante que é a regra de arredondamento, tá? Se o primeiro algarismo, né, que vai ser abandonado, ele é menor que 5, a gente descarta tudo e mantém, né, o valor do último algarismo significativo, que é o duvidoso, certo? Então, se o algarismo, o primeiro algarismo a ser abandonado, ele for menor que 5, a gente descarta tudo e mantém o algarismo duvidoso exatamente como ele é, tá? Bom, contudo, se o primeiro algarismo a ser abandonado, ele for um número, né, igual a 5 ou maior que 5, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai descartar do abandonado todo o restante e vai somar uma unidade ao algarismo anterior ao abandonado, tá? Então, neste exemplo que nós temos aqui, tá? O 8 é abandonado. O 8, ele é maior que 5. Então, nós vamos descartar o 8 e, como ele é maior que 5, vamos somar uma unidade ao algarismo anterior a ele. Portanto, então, né, o resultado correto da nossa área ali será 4,7, né, centímetros quadrados. Por que centímetro quadrado, professor? Porque eu multipliquei 1,8 centímetro vezes 2,6 centímetro. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Centímetro quadrado é a unidade da nossa área daquela figura, tá? E aí, nessa resposta, então, nós temos o 4 como algarismo correto e o 7 como algarismo duvidoso, tá? Então, aquela pergunta, aquela velha pergunta que os alunos sempre fazem, né? Professor, quantos algarismos na resposta? Depende dos algarismos significativos da unidade que você tem. A unidade que você tem vai dizer quantos algarismos significativos você vai utilizar na resposta. Perfeito? Muito bem, então essa primeira resposta, 4,7 centímetros quadrados. E não esquecer da unidade, gente. A unidade de medida é fundamental. Nós já vimos na aula passada, né? Cada medida tem um instrumento adequado de medida e uma unidade de medida, né? Um número sem uma unidade de medida não é uma medida, é uma contagem simplesmente, tá? Então, ela representa uma contagem de uma quantidade e não uma medida, certo? Muito bem, vamos lá. Vejamos agora, então, o exemplo 2, como é que fica? O exemplo 2 é a mesma figura que aquela de antes. Porém, agora, a medida da sua base, da sua largura, é feita com um instrumento, tá? Que tem uma determinada precisão, e a medida do seu comprimento é feita com outro instrumento que tem outra precisão. Vamos ver como é que fica isso. Na largura, vejamos ali, ó, de novo, eu tenho 1 inteiro e, de novo, eu não sei certo quanto é, e eu vou chutar a mesma medida que antes, porque é o mesmo instrumento. Então, 1,8 de largura. Já no comprimento aqui, ó, no comprimento tenho 1, 2 inteiros, 5, 6 e mais um pouquinho. Então, eu tenho certeza de 2,6 centímetros e o 5 eu não tenho certeza. Tá? Então, para as leituras que eu fiz nos meus instrumentos, eu coloquei ali os dados. Largura 1,8 centímetros, comprimento 2,65. Com essas medidas, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, o 1 como algarismo correto na largura, o 8 como algarismo duvidoso da largura. Já para o comprimento, o 2,6 como algarismo correto e o 5 como algarismo duvidoso. Tá? Muito bem. Calculando a área da figura, de novo a área desta figura será a largura vezes comprimento. Tá? Então, nós vamos ter o quê? 1,8 vezes 2,65. Tá? Então, nós vamos ter lá, ó, 5 vezes 18 dá 90, 6 vezes 18 dá 108 e 2 vezes 18 dá 36. Lembrando que a cada algarismo que eu uso aqui, ó, né, para fazer a multiplicação, eu tenho que deixar uma casa em branco, certo? Então, tenho aqueles 3 números que eu vou ter que somar. E aí, a soma daquilo ali vai dar 4770. Bom,
Agora vem aquela parte importante e fundamental da multiplicação, onde eu vou fazer o posicionamento da vírgula. Então, eu vou olhar aqui, ó, nos dois números que estão sendo multiplicados, eu tenho uma casa decimal no primeiro, duas casas decimais no segundo. Portanto, somando o número de casas decimais, eu tenho que a minha resposta terá que ter 3 casas decimais. E as casas decimais eu sempre começo a contar da direita para a esquerda. Muito bem, então eu vou ter lá, ó, contando da direita para a esquerda, 1, 2, 3. Tá? Então, a vírgula vai vir entre o 4 e o 7. Tá? Tá ali a vírgula. Tá? Então, 4,770 como resposta desta multiplicação. Só que agora eu vou precisar analisar a resposta de acordo com os algarismos significativos do meu instrumento de medida para a largura e para o comprimento. Verifiquem. Nas medidas de largura e comprimento, no comprimento eu tenho 2 algarismos corretos e um duvidoso. Contudo, na largura eu tenho um algarismo correto e um duvidoso. Portanto, esta minha resposta ela terá que ter um número de algarismos significativos igual a quem? Igual à medida que tem o menor número de algarismos significativos. Portanto, igual à medida da largura. Um algarismo correto e um algarismo duvidoso. Desta forma, o que vai acontecer? Aquele 4,770 ele vai ser modificado. Né? Eu vou ter um algarismo correto, tá? Que vai ser o 4, e um algarismo duvidoso, que seria o 7. O segundo 7 ele é abandonado, mas como ele é abandonado, né? Já vimos a regrinha de arredondamento, quando o algarismo a ser abandonado é igual ou maior que 5, a gente descarta o que vem depois dele, ele e o que vem depois dele, e soma uma unidade ao algarismo anterior. Portanto, o 4,770 terá como resposta 4,8 centímetros quadrados de área para esta figura, utilizando-se esses instrumentos de medida aqui, um para a largura e outro para o comprimento. Tá? Vejam que essa resposta já é diferente da que nós calculamos no exemplo 1. Ok, até aqui? Muito bem, vamos seguir. Vamos ao nosso exemplo 3. Tá? O que será o exemplo 3? Será a mesma figura, mas agora medida com, né, um único instrumento de medida com maior precisão. Nós vamos usar o mesmo instrumento de medida para medir a sua largura e medir o seu comprimento, que é, então, uma régua que tem a divisão de milímetros. Tá? Então, nesta figura geométrica aqui, este retângulo, tá? Vai ter uma medida de largura com precisão de milímetros e uma medida de comprimento com precisão de milímetros. Tá? Bom, na largura aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ele vem um pouquinho além do 7. Então, o 1,7 eu tenho certeza. Um pouquinho mais de 7 eu vou chutar 5 para a largura. Tá? O comprimento, 1, 2,5, 6 e mais um petelequinho ali. Tá? Então, sei lá, vou chutar 2,65. O 2 e o 6 eu tenho certeza, o 5 eu estou chutando. Tá? Então, o que nós temos? Ó? O 1 e o 7 como algarismo correto, o 5 como algarismo duvidoso. Tá? Aqui, o 2 e o 6 como algarismo correto, o 5 como algarismo duvidoso. Tá? Novamente, calculando a área da figura, vai ser o quê? Largura vezes o comprimento. Tá? E aí nós vamos ter o quê, então? 1,75 vezes 2,65. Aí, então, 5 vezes 175 dá 875. 6 vezes 175 dá 1050. Deixa uma casa em branco. 2 vezes 175 dá 350, deixa uma casa em branco, soma todos os algarismos, chegamos naquela resposta ali, 4, 6, 3, 7, 5. E aí vem um momento em que nós precisamos posicionar a vírgula. Para posicionar a vírgula, contamos o número de casas decimais dos nossos termos do produto. Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Portanto, na resposta, teremos 4 casas decimais a contar da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda, ó, 1,
2, 3, 4 casas decimais. Então, ali é onde vem a vírgula. Então, a resposta 4,6375. Este é o valor da multiplicação daqueles dois termos ali. Mas isso indica uma área, né? Então, a resposta tem que ter um número de algarismos significativos de acordo com o instrumento de medida da largura e do comprimento. Tanto para a largura como para o comprimento, nós temos 2 algarismos corretos e um duvidoso. Então, esta resposta aqui da área só poderá ter 2 algarismos corretos e um duvidoso. E os algarismos contados aí agora da esquerda para a direita. Então, ó, nós teremos o 4 como algarismo correto, o 6 também como algarismo correto e o 3 como algarismo duvidoso. O 7 é o nosso primeiro algarismo que vai ser abandonado. E como o 7 vai ser abandonado, aplica-se a regra do arredondamento. Se o algarismo a ser abandonado é igual ou maior que 5, descarta-se ele e soma-se uma unidade ao número anterior dele. Portanto, neste caso, a resposta será de 4,64 centímetros quadrados. Tá? 4,64 centímetros quadrados, sendo o 4 o algarismo correto, o 6 o algarismo correto e o último 4 sendo o algarismo duvidoso. Tá? Muito bem, então 3 exemplos que nos mostraram como trabalhar com as operações com algarismos significativos em termos de multiplicação. Eu escolhi uma figura de um retângulo e utilizei aquela escala ali, porque o retângulo vai ser muito utilizado por vocês para quando vocês calcularem, por exemplo, áreas de canteiros de plantio, áreas de piquetes para animais, né, de criação de animais. Tá? Então, as áreas, geralmente a gente vai trabalhar com figuras que sejam mais aproximadas de figuras exatas para facilitar o cálculo das áreas de vocês no curso técnico. Tá? Então, lá nas disciplinas específicas, nas áreas técnicas, vocês vão verificar que vão precisar calcular áreas, né? E essas áreas, para facilitar, se coloca como figuras geométricas regulares, como um retângulo, como esses que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Vamos analisar uma coisa importante aqui, ó. Tá? Comparando os resultados, gente, veja, o exemplo 1, nós tínhamos obtido como resposta 4,7. O exemplo 2, nós obtemos como resposta o 4,8. E o exemplo 3, por sua vez, nós obtemos como resposta o 4,64. Observem que a resposta mais precisa aí é justamente do exemplo 3, né? E por que ela é mais precisa? Porque nós utilizamos um instrumento de medida mais preciso, tanto para a largura como para o comprimento. E aí é que ressalta uma coisa importante a ser analisada nesses resultados. O exemplo 2, nós utilizamos um instrumento de medida mais preciso para o seu comprimento. Mas como um instrumento de medida não era tão preciso para a largura, tá? A resposta deu um erro maior do que no exemplo 1, que nós tínhamos utilizado dois instrumentos com precisão menor. Neste caso, né, neste caso específico, né, a resposta do exemplo 2 deu mais longe do mais preciso, que é o exemplo 3, do que o exemplo 1. Tá? Então, importante isso. Não basta nós utilizarmos um instrumento de medida de alta precisão se utilizamos outro instrumento de medida para fazer outra medida com baixa precisão. Um de baixa precisão pode estragar todo o nosso resultado, ou pode dar um resultado mais longe do resultado preciso, mais correto, certo? Vejam, o resultado 4,7 do exemplo 1, o resultado 4,8 do exemplo 2 não estão errados. Eles estão corretos. Eles apenas não estão tão precisos como o resultado do exemplo 3. Então, se a gente quer resultados mais precisos, devemos utilizar instrumentos de medidas mais precisas. Perfeito? Muito bem. Então, isso é de grande importância, tá? O estudo disso é de grande importância para todo o resto
né, dos anos que vocês terão pela frente resolvendo problemas de física, né, para evitar justamente aquela pergunta para o professor: Professor, quantas casas decimais, professor? Depende de quantos algarismos significativos você tem nos números, né, que o problema lhe apresenta, resultado de medidas. Perfeito? Bom, muito bem, gente. Com isso, então, a gente fecha esta aula de algarismos significativos, tá? Vocês vão ter 3 exercícios aí para resolver, né, de acordo com isso que a gente estudou aqui, tá? Vocês têm até o dia 28/4, então, para responder e postar essas atividades no Classroom, tá? Nosso bate-encontro, né? No nosso bate-canal, na segunda-feira, nos horários determinados como de costume, tá? E aqui, então, os 3 exercícios apresentados para vocês, com o gabarito para vocês verificarem aí, caso tenham alguma dúvida, tá? Muito bem, então. E com isso, a gente finaliza, então, a nossa aula, tá? E fechamos, então, voltando aqui a escutar um sonzinho, tá? Muito bem, então, pessoal. Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro. Abração, bons estudos!